O transplante de medula óssea como opção terapêutica para a doença falciforme agora pode ser feito pelo SUS, Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde estima que de 25 a 50 mil pessoas tenham a doença no Brasil, que apresenta alta morbilidade e mortalidade precoce. A falciforme é uma das doenças hereditárias mais comuns no Brasil e são aproximadamente 3.500 novos casos por ano. Um grupo de pesquisadores da USP, coordenado pela professora Célia Garcia, criou uma nova estratégia para combater a malária, uma das doenças mais resistentes a medicamentos. Vamos conferir. Atualmente, os tratamentos existentes contra a malária em alguns países têm apresentado falhas. Pensando nisso, pesquisadores da USP descobriram um novo método de combater a doença. Esse novo método funciona da seguinte maneira. O parasita, para ele poder se desenvolver dentro do nosso organismo, ele precisa infectar uma célula. Essa célula que ele infecta é a célula do sangue. Dentro do sangue, dessa célula sanguínea, a gente tem uma vasta quantidade de proteína, principalmente da hemoglobina. E essa hemoglobina é a fonte primária do parasita para ele poder crescer, para ele poder se reproduzir, para ele poder ter energia. Então ele degrada essa proteína. O grande problema da degradação dessa proteína, da quebra dessa proteína, é que dentro dela tem uma outra molécula que a gente chama de cofator, que chama M. Em altas concentrações, esse M, esse cofator, ele acaba sendo tóxico para o parasita, porque ele acaba ficando solúvel no meio, ele sendo solúvel ele atravessa a membrana do parasita e é tóxico para o parasita. Então aí o parasita tem um problema, porque ele precisa se alimentar das nossas proteínas, no caso a hemoglobina principal, que ele está dentro da célula do sangue, e paralelamente ele gera um produto que é tóxico e nocivo para ele. Então o que o parasita faz? Ele pega e precipita essa molécula, ele não deixa essa molécula disponível. Uma vez que ela não está mais disponível, ela deixa de ser tóxica para o parasita porque ela está insolúvel, ela está precipitada. O que a gente fez? Pegar essa molécula que a gente já sabe que é tóxica para o parasita e aumentar a solubilidade dela. Então o que ela fez? Ela pegou diversos compostos parecidos com esse grupo M, similares ao grupo M, e fez uma nanoencapsulação, transformou essas moléculas de uma maneira que agora elas ficam bastante solúveis. Então, aquela molécula que antes era então precipitada, agora passa a ser solúvel em alta concentração. Solúvel em alta concentração é tóxico para o parasita. E isso, agora o parasita absorve aquela molécula e acaba morrendo. Foi essa a grande inovação que que o nosso grupo, coordenado pela professora Célia, fez. E o pesquisador conta a importância da descoberta para o contexto atual. A importância de criar um novo método é que, assim, para a malária, a gente tem tratamento. A gente tem medicamentos que são eficazes. O grande problema é que as cepas, algumas formas do parasita que acabaram gerando resistência. Essa resistência agora torna esses parasitas, torna os medicamentos ineficazes. Então perde a eficácia para o tratamento, ou seja, o tratamento agora não funciona mais. O paciente vai tomar o medicamento e deixa de curar a doença. Então, para isso, a gente precisa de novas alternativas, novos medicamentos para tratar a malária. E a ideia desse trabalho é exatamente nesse sentido, de fornecer novas alternativas para o tratamento. O professor conta ainda que etapa está a pesquisa e quais são os próximos passos. O processo de planejamento de fármacos, de desenvolvimento de novos medicamentos, ele é dividido em duas partes. A parte de descoberta e a parte de desenvolvimento. A parte que a gente fez até o momento é a parte de descoberta. Então a gente descobriu uma molécula nova que pode ser útil para o tratamento da malária. Então agora a gente precisa fazer o quê? A segunda parte, desenvolver essa molécula. Nesse sentido, então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar ver se essa molécula, nas concentrações, na forma que ela vai ser administrada, nesse caso, que deve ser por um comprimido ou por uma cápsula, ou seja, o paciente vai tomar por via oral esse medicamento, vai ser administrado dessa maneira, a gente precisa ver se ele vai ser tóxico dessa maneira para o ser humano. Então vai ter que passar por todo um processo ainda de pesquisa pré-clínica, onde vai ser administrada essa molécula para um camundongo, depois em rato, depois em cachorro, dependendo do protocolo que a gente for trabalhar. E daí, uma vez mostrando seguro para esses animais, a gente transfere isso para o ser humano e daí deve ser ainda avaliado no ser humano antes de ser comercializado e distribuído.
E o Departamento de Fisioterapia da UFSCar está oferecendo avaliação para síndrome da fragilidade em idosos a partir de 60 anos. Veja como participar. A síndrome da fragilidade é uma síndrome que atinge pessoas com maiores de 60 anos, então é uma síndrome distinta, pois ela atinge os idosos. Ela é caracterizada, então, pela perda de força, pela fraqueza muscular, pela perda de peso e pela redução das atividades do dia a dia. Como vocês vão fazer essa avaliação? Essa avaliação, então, ela se dará aqui na universidade, aqui no Departamento de Fisioterapia. Essa avaliação, normalmente, a gente inicia com algumas perguntas feitas para o idoso ou para o familiar, relacionadas ao dia a dia desse idoso. Esse idoso, ele perdeu peso sem fazer regime no último ano, então, de julho do ano passado até hoje, ele perdeu peso sem fazer regime. Esse idoso, ele está caminhando mais devagar do que o ano passado, ele está perdendo mais força, ele está com mais fraqueza do que o ano passado, e também, então, esse idoso, ele tem sentido mais cansaço também nesses últimos tempos. A partir do momento que esse idoso responder 3 questões ou mais como sendo positivas, respondendo sim, a gente traz aqui para a universidade, a gente faz então o rastreio de fragilidade, que é então uma bateria de testes para a fragilidade do idoso. Existe uma contraindicação? Certo. Idosos que eles estiverem institucionalizados, eles não podem participar. Idosos acamados ou em estágio terminal também não podem. E aqueles idosos com sequelas de AVC. O idoso ele precisa estar caminhando, mesmo que seja pequenas distâncias, desacompanhado e sem auxílio de dispositivo, bengala, muleta ou andador. E como os interessados devem agir para participar dessa avaliação? Os interessados, então, eles ligam aqui para o Departamento de Fisioterapia, Laboratório de Pesquisa em Saúde do Idoso. O telefone é 3351-8704. Lembrando que o Laboratório de Pesquisa em Saúde do Idoso fica dentro do Departamento de Fisioterapia, localizado na área norte da UFSCar. E neste sábado, na Praça do Mercado, será lançada a campanha São Carlos Não Se Cala pelo fim da violência contra mulheres. Uma iniciativa do Coletivo de Promotores Legais e Populares de São Carlos e do Fórum de Enfrentamento à Violência contra Mulheres. O objetivo é dar visibilidade às diferentes formas de violência, incentivar a vítima à denúncia e mobilizar a cidade para o combate às desigualdades de gênero. São Carlos Não Se Cala, a partir das 9 da manhã de sábado na Praça do Mercado. E o Jornal São Carlos de hoje termina aqui. Produção TV Educativa, canal 48 em sinal aberto e 12 pela net. Obrigado a você pela companhia. Até amanhã.